Uma boa noite a todos, na paz do Senhor, dando sequência aos nossos estudos teológicos do nosso Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nosso curso de teologia, então, hoje, o item 7 da disciplina de Cristologia, a obra de Cristo, sua ressurreição e ascensão. Nesses termos, iniciamos então com a importância da ressurreição e a sua relação com o Antigo e o Novo Testamento. A ressurreição de Cristo ele é um dos cernes doutrinários do Evangelho. 1 Coríntios 15, 3, 4, 16, 19 nos remete a isso. A ressurreição era uma esperança dos judeus. Jó 19, 25, 27, João 11, 23, 24 e Atos 24, 14 e 15. As profecias gerais sobre a ressurreição do corpo no Antigo Testamento, Salmos 49, 15, Isaías 26, 19. Poucas referências específicas sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Salmos 16, 8 a 11, 110, Atos 2, 24 a 32. A ressurreição ao terceiro dia, que está em Lucas, em Oséias e as predições do próprio Cristo em Mateus, Marcos e Lucas. Esses são a importância dessa ressurreição e a relação com o Novo e o Velho Testamento, o Antigo Testamento. As evidências neotestamentárias da ressurreição de Cristo se dá na medida do túmulo vazio, a reação dos discípulos. Podemos acompanhar em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a reação dos judeus, lá transcrito em Mateus 28, 11 a 15. As aparições de Jesus, em Atos 1, de 1 a 3, as Marias, apareceu a Pedro, a 2 discípulos no caminho de Emaús, demais discípulos no cenáculo, também ele apareceu a toda a igreja numa única oportunidade, lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 6, e também a Tiago, Paulo e outros apóstolos, em 1 Coríntios 15, 7 e 8. Então, as evidências tanto do túmulo vazio, quanto as aparições de Jesus, e a transformação na vida dos discípulos, como podemos comparar Mateus 26, 69 com Atos 2, 14, e o testemunho do próprio Cristo, em Apocalipse 1, 17 e 18. Então, essas são as evidências da ressurreição de Cristo e os resultados da ressurreição de Cristo. Quais foram os resultados dessa ressurreição? Primeiro, o cumprimento da promessa aos pais, em Atos 13, a confirmação do senhorio de Cristo em Lucas, em Atos e Romanos, a prova da nossa justificação em Romanos, a vida regenerada e de esperança em 1 Pedro, há um resultado da ressurreição que é a ilustração na medida do poder de Deus, a sujeição de todas as coisas a Jesus, em Efésios 1, 20 a 23, a garantia de que haverá um julgamento no futuro, Atos 17, lá em Atos 17, e a garantia da nossa própria ressurreição, prevista em 2 Coríntios 4, 14, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 1 Coríntios 15, 19. Então, esses são os resultados da
da ressurreição de Cristo para nosso entendimento. A natureza do corpo ressurreto, né, a concepção sobre a vida após a morte, né, para os gregos, a vida após a morte, ou seja, a imortalidade da alma sem ressurreição do corpo. Os gregos viam assim o dualismo entre a alma e o corpo. Isso é a natureza de um corpo ressuscitado, que é em Atos 17:32. Os judeus, a ressurreição do mesmo corpo, unidade entre o corpo e o espírito, visto em Lucas 24:37. A igreja, né, a ressurreição com um novo corpo espiritual transformado, glorioso e incorruptível, igual ao de Jesus. 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 5 e Filipenses 3, 20 e 21. O corpo físico de Jesus após a ressurreição tinha características tanto materiais quanto espirituais, como pode ser percebido em Lucas e em João. O estado intermediário dos mortos. Qual que é essa natureza? No Velho Testamento, Sheol, traduzido como sepultura, inferno, abismo, lugar tenebroso e inferior, em Salmo 49:15, Provérbios 15:24 e Ezequiel 26. No Novo Testamento, é o Hades, traduzido como inferno ou prisão, um lugar com duas divisões, né? O Hades, traduzido como inferno ou prisão, um lugar com duas divisões, uma para o justo, que é o seio de Abraão ou paraíso, e a outra para o injusto, que é o lugar de tormento. Pode ser acompanhado em Lucas 16, 22 e 23. Cristo teria descido ao Hades para proclamar o evangelho aos perdidos. 1 Pedro 3, 18. Então, a natureza do corpo ressurreto nos remete a essas afirmações. Dando sequência, nós vamos ver a ascensão e a exaltação de Cristo, que a ressurreição e a ascensão de Cristo como evento separado no tempo, mas parte de um único processo, que é a exaltação para a glória. O resultado da ascensão, né, ou a preparação do lugar da nossa futura habitação, e a descida do Espírito Santo, a distribuição de dons espirituais aos crentes. Então essa seria a ascensão e exaltação de Cristo. Primeiro a ressurreição e a ascensão de Cristo foram eventos separados. A ascensão é a preparação do lugar e a descida do Espírito Santo, com distribuição dos dons espirituais para os crentes, para a exaltação. E dando sequência, então, à obra de Cristo, seu ministério atual. Embora os aspectos sejam cortar aqui, que é o ministério atual de Cristo, dentro da obra de Cristo e seu ministério atual, embora os aspectos passados da obra de Cristo sejam os mais conhecidos e ensinados, né, devemos ter em mente que Jesus está vivo e atuante hoje. Né? Todos os nossos estudos nos levam a remeter ao passado. Né? Todas as obras de Cristo, todos os seus feitos, é bastante conhecido e ensinado, mas que deve ser levado em consideração é que Cristo está vivo, né, e atuante hoje. Após essa sua ascensão, né, Cristo está nos céus à direita de Deus, conforme nos relata Marcos 16, né, Atos 7 e Romanos 8, entre outros.
o exercício da autoridade universal, Cristo recebeu autoridade plena da parte de Deus, que usou não só para criar o universo, mas também para mantê-lo sob sujeição. Né? Mateus 28, Efésios 1, 20 a 21. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, o qual reúne os crentes de todas as épocas e de todos os lugares. Efésios 1, 22, 23. A igreja dá continuidade ao ministério de Cristo na terra. Portanto, seu ministério continua atual. Cristo intercede junto a Deus por aqueles que são seus. Cristo intercede junto a Deus por aqueles que são seus. João 17, 20, Romanos 8, 34 e Hebreus 7, 25. Cristo é nosso advogado, Parakletos, do grego Parakletos, é o nosso advogado junto a Deus, cuja expiação teve eficácia, foi eficaz e é eterna. 1 João 2, 1. Nesses termos é que tanto a obra de Cristo com relação à sua ressurreição e sua ascensão, o seu ministério continua atual, sendo ele, em todos os aspectos, não só estudar o passado, mas ele continua vivo. Após a sua ascensão, ele está à direita de Deus. A sua autoridade é universal. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. E o seu ministério continua através da igreja. Cristo intercede junto a Deus por aqueles que são seus. Portanto, aqueles que não são seus, ele não intercede. Por isso o amor de Deus, tanto quanto ao amor quanto à ira. Cristo é nosso advogado junto a Deus, cuja expiação teve uma eficácia eterna. É o que tínhamos aí com relação a esse item, da obra de Cristo, seu ministério atual, sua ressurreição e ascensão. Fiquem todos na paz, espero que tenham entendido e qualquer dúvida pode entrar em contato. Amém? Glória a Deus. Até a próxima aula, se Deus assim nos prepara.